aí, pessoal, tudo bem? SB tá no ar, mais um programa inédito para você que está vendo a gente no portal da Super Varejo, no YouTube, no Spotify, no Deezer e nas redes sociais. O meu convidado de hoje é um cara muito legal, já esteve comigo aqui em vários podcasts, dentro da Pachou, fora da Pachou. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dia do supermercado. Dia 12 de novembro é comemorado o Dia do Supermercado, né, em âmbito nacional, e no estado de São Paulo o Dia do Supermercadista. Esse cara aqui, ele vai se apresentar. Ele nasceu no varejo ali, ó, nasceu ali dentro do supermercado, mas hoje o supermercado é muito mais do que o lugar onde ele trabalha, onde ele desenvolve. Ele é um cara que, nossa, ele já está além do supermercado, da loja, né, Rafa? Você já ajuda aí os empresários a tocarem o negócio, a melhorarem o negócio, a lidar com o pessoal, com os funcionários. Se apresenta para quem não te conhece, eu acho que o pessoal te conhece já, né? Mas só para garantir. Legal, é isso aí. Obrigado, Dani. Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Rafael Haddad, eu sou supermercadista, palestrante, treinador. Estou no varejo aí desde quando eu me conheço por gente, só não vou saber dizer qual setor dentro da loja que eu nasci, mas eu falo que minha mãe, ela sempre fez com que eu tivesse ali aquele acompanhamento dentro da loja. Para mim é uma oportunidade muito grande de estar aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo num dia tão especial. Hoje é dia 12 de novembro, dia dos supermercados, uma data memorável, uma data que vem crescendo a sua relevância a cada dia que passa, né? Acho que a cada dia que passa os supermercados eles estão indo para o lugar que eles sempre deveriam estar dentro do cenário nacional, né? Ter essa visibilidade mediante ao tamanho da importância, né, que supermercados hoje representam no nosso país. Então vai ser muito bacana da gente estar conversando hoje aqui. É verdade, né, Rafa? Não sei quando você vai ouvir esse podcast, vai nos ver. A gente está gravando hoje, 12 de novembro, né? Pensando que vai ficar, né, Rafa? Vai pro Spotify, lá pro Deezer, pro YouTube, você vai assistir aí, sei lá, 2025, 2026. Mas falando desse setor tão importante, né? Eu acho que o que mudou hoje? É você que nasceu ali, né, dentro de uma loja, com seus pais. Quando você vê lá os seus pais trabalhando naquela loja da família, realmente, onde se vendia produto, se trabalhava realmente, sempre se trabalhou muito no setor, né? Uhum. Assim, trabalhar em supermercado no Brasil, acho que no mundo, se trabalha demais, e isso não muda realmente, porque o comércio, ele exige isso, né? Abre de domingo a domingo, muitas vezes. O que mudou? O que você percebe? O que mudou? Eu acho que antigamente era muito mais fácil de crescer em relação aos tempos atuais. Você não tinha complexidade tributária, uso de tecnologia, concorrência, super atacados, concorrência indireta, empresas, por exemplo, como o Mercado Livre, que hoje tem categoria de supermercado. Então, eu acho que o varejo está muito mais desafiador, muito mais dinâmico. E então foi necessário uma profissionalização muito maior da classe dos empresários, assim como os meus pais. Cara, minha mãe e meu pai, eles estudaram até a primeira série, né? Não tiveram estudo nenhum. E eu sempre falo nas minhas histórias que eu fui a consequência de uma família desestruturada, porque o supermercado dos meus pais, a gente começou com uma lojinha de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, era uma avícola, né? Era bem pequenininho. E quanto mais o mercado foi crescendo, expandindo, mais refém da loja os meus pais foram ficando. Trabalhavam de domingo a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. Então, o varejo passou por uma transformação muito grande, até porque a demanda cresceu, né? A população cresceu. E o supermercadista, alguns, né, eles até demoraram tarde para entender que eles precisavam também passar por esse processo de mudança, não só no seu mindset, mas também aprender as novas exigências do mercado. Então, quando a gente olhava para o supermercado nos anos anteriores, a gente via aquela cultura do esforço muito grande, né? A minha mãe mesmo, ela tinha uma cultura de que o funcionário esforçado era o funcionário que deveria ser premiado, né? E hoje a gente já vê gestão através de resultado, de indicador. Hoje já se aprendeu que esforço é meio e não é fim, né? O que dita é o resultado. Então, é muita coisa, né, Dani? Acho que veio para melhor, óbvio que houveram facilidades, né, que a gente conseguiu alcançar, mas a gente sabe que também tem os seus desafios. E assim, falando do papel do supermercado hoje, vamos falar primeiro da indústria, depois a gente vai falar das famílias. Aham.
No começo era um lugar onde você comprava o produto, né? O empresário, falava, empresário, o dono da loja. Hoje que a gente fala, não, empresário supermercadista, né? Porque era empresário, mas assim, não tem que essa pegada que tem hoje, né? Aham. O que que você acha que mudou nessa questão de só... ainda é um lugar onde você só vende o produto? A gente sabe que não, né? Assim, ó, eu acho que talvez nem os supermercadistas tinham a dimensão da importância social é, que um supermercado tem dentro de um território, dentro da cidade na qual ele está. Muito porque hoje supermercado ele pode ser ponto de encontro, ele pode ser um local onde as pessoas façam as suas compras. Hoje você vê muitos supermercadistas que colocam ali a loja como um hub de atendimento, ou seja, no próprio projeto de construção, ele já coloca uma gama de serviços para que o supermercado seja até um ponto de apoio da cidade. Você encontra ali uma lotérica, uma farmácia, uma lavanderia, uma loja de manutenção de celular, né? Então, os supermercados eles foram também entendendo que o papel deles não era somente vender mercadoria, né? Acho que não só essa questão de serviço, como também atendimento, por exemplo, né? Você vê hoje uma população envelhecendo, uma população que hoje ela é muito carente por atendimento, ainda mais depois dessa globalização, pós-pandemia, questão da digitalização e etc e tal. Então, acho que as pessoas, elas necessitam e carecem desse contato, tanto que o supermercado hoje, para muitos idosos ali, é até um local ali de descompressão, né, muitas vezes. Então, e é interessante a gente perceber esse movimento dos varejos, né? Eu particularmente tenho observado muito e tenho aprendido bastante. Eu acho que, não sei se você tem essa impressão, a tecnologia afastou, acho que as lojas um tempo do atendimento muito... Uhum. Tirando as lojas do interior, que são muito, né? Humanizadas, né? E eu acho que agora tá havendo um retrocesso. Elas estão voltando, Uhum. as grandes redes, principalmente, que são muito grandes, que elas, para retomar esse contato pessoal, o atendimento dentro da loja, né? Oferecer a tecnologia, o e-commerce. Você acha, o que se perdeu de bom, você acha, e o que tem que se reconquistar, ou o que mudou? Qual que é o grande problema, Dani? O varejo, ele vem trabalhando muito uma coisa que a gente chama de eficiência operacional. É, claro que existem alguns contextos interpretativos, eu não quero nem falar da questão da prevenção de perdas, mas eu vou até falar sobre redução de despesa e custo. Porque hoje, muitos supermercados, eles até conseguem ter uma lucratividade maior, nem forçando tanto o aumento de vendas, mas olhando para dentro de casa, reduzindo despesa e custos, etc. E eu acho que esse processo de digitalização, plataformas ali, aplicativos tecnológicos que puderam trazer esse aumento de performance para essa redução de custo e aumento de venda, eles criaram esse distanciamento. E como eu acho que muitas vezes o foco estava nessa alavancagem, nesse aumento de produtividade, eu acho que muitos varejistas acabaram perdendo a mão, né? Então, por exemplo, hoje, claro, existem algumas coisas que justificam isso também, né? Por exemplo, hoje, esses dias eu estava passando num supermercado e eu vi que o primeiro atendimento do açougue, ele não é feito direto no balcão, ele é feito num totem. Ou seja, você faz o pedido, se você quer a carne cortada, moída, etc e tal. E até fui perguntar pro gerente, né? E ele falou assim, cara, é porque no nosso modelo de negócio a gente entende que o cliente ele não quer mais perder tempo na fila. Então, ele já faz o pedido dele, já vai fazendo outras coisas dentro do supermercado e quando ele volta para o açougue, o pedido dele tá pronto. Só que quantas pessoas, por exemplo, chegam hoje no balcão de açougue sem saber o que vão comprar ou, por exemplo, propensos a poder comprar mais? E aí, claro, né? Aí as empresas de software, baseado no comportamento de consumo, vê lá que quando o cara pede linguiça, já manda um push ali no totem oferecendo pão de alho. Eu entendo assim, esse lado também tecnológico. Mas os mercados, eles estão se reinventando. Eu acho que toda mudança ela foi muito importante para o setor, mas eu também acredito nesse espaço humanizado, ainda mais que com o envelhecimento da população, como a gente está vendo esse cenário hoje, esse trabalho não pode ser perdido.
Você viaja muito pelo mundo, já viveu fora, né? Aham. Quem te conhece aí, depois quiser dar uma Aham. pincelada na sua vida e o pessoal relembrar. Quando você vê aqui o nosso supermercado aqui, no Brasil, essa operação, essa relação com atendimento, tecnologia, a gente está em linha com o que é feito no mundo? A gente está melhor? A gente está pior? Eu acho que o modelo americano de varejo, ele tem coisas boas para você aprender, mas eu acho que ele não pode ser uma referência de copia e cola. Existe algum no mundo que a gente pode usar? Eu acho que Ou não? 100% não. Eu acho que você pode pegar boas ideias, entender comportamentos de consumo, né? Enfim, mas eu acho que a essência do consumidor brasileiro, ela está muito voltada ao atendimento. Aí você vai falar, pô, Rafael, mas o preço é uma coisa muito importante, hoje a gente está vendo a população cada vez mais pobre, o país está em crise, dificuldade financeira. Tudo bem, eu entendo isso, mas se você percebe a evolução dos atacados de 10 anos para cá, Rápido. os atacados, eles tiveram que aprender que só preço não fideliza. Tacarejo, Porque né? da mesma forma que o consumidor vai por preço, ele vai embora por preço. E eles perceberam também que o atendimento ele deveria ser um pouco melhor. Eles investiram mais nas áreas de perecíveis. Então, se você pega, por exemplo, os grandes atacados há 10 anos atrás, o nível de perecíveis dele era precário. Hoje, você encontra uma qualidade muito boa. Hoje, aquela narrativa do perecível ruim não existe mais. Então, eu acho que tendências são importantes. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você vai lá no Walmart, que é um supermercado que às vezes é do tamanho de um quarteirão. Você tem 20, 40 ali, self-checkouts para 10 a 20% de operadoras de caixa humanas. Né? Então, peraí, 40, 20 self-checkouts, independente do número. E só 20% disso atendimento, né, com pessoas físicas. E detalhe, né, tem as questões ali de poucos volumes ou os atendimentos mais para públicos específicos. Então, o consumidor brasileiro ele não está preparado para isso. Por exemplo, você vai no interior, por aí, em áreas talvez onde o IDH, o PIB seja menor. Não tem como eu colocar um supermercado operando com 8 self-checkouts e 2 seres humanos. Entende? Então, nem tudo é replicável. Nem tudo, né? A gente tem uma realidade bem diferente, né? Falar um pouquinho da paixão, de quem nasceu ali, de quem... Você acha que toda essa evolução do setor, tanta tecnologia, tanta competitividade, governança corporativa nas empresas, geralmente, boa parte do varejo brasileiro, dos supermercadistas, são empresas familiares, né? São de empresas familiares. Muitas têm que realmente fazer a governança, estão aí na terceira geração. Como equilibrar a paixão da família, entender que o negócio, que ele tem que ir muito mais além para manter o negócio vivo. Ô, Dani, Nossa, difícil. assim, ó, a minha rede, ela passou por uma crise financeira devido a problemas administrativos e questões até complexas de ser mencionadas assim. E quando Onde fica a sua rede? fica no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Aqui na capital, na capital. né? Para quem se fosse de São Paulo, enfim. E aí, quando eu volto dos Estados Unidos para administrar o problema e tentar pagar aquela dívida, 2013 para 2014. Eu começo, acho que é dia 2 ou 3 de janeiro Quantos de 2014. anos você tinha? Eu tinha 24 anos. Meu Deus, um jovem. E na verdade, assim, o grande problema não era nem a minha idade. O problema é que eu não queria trabalhar no supermercado, né? Eu queria ser psicólogo, morar nos Estados Unidos. Você foi morar fora, fui morar fora, fazer faculdade, Então, eu, por exemplo, eu sou um caso ruim, eu sou um exemplo do que não deu certo em relação à família. E eu gosto de trazer essa minha experiência porque o que aconteceu comigo pode ser evitado em diversas empresas. Por exemplo, o que acontecia lá no nosso supermercado? Não tinha regras claras, não tinha limites, não tinha fiscalização, não existia o confie e confere. Ou seja, eu sou seu parente, então você tem que confiar no meu trabalho. Então isso exime de qualquer validação. Por isso que minha mãe foi roubada até o pó. Né? Então, e hoje eu não falo com metade da minha família, né? Que eram sócios dos supermercados por conflitos que nós tivemos lá. Só que, claro, né? Eu tenho valores morais que também ninguém tem sangue de barata. Né? Então,
E aí eu acredito que se a gente tivesse um modelo de governança bem estabelecido, naquela época, se a né? gente tivesse tido um acompanhamento, uma mentoria de empresas específicas para colocar cada um no seu eixo, fazer uma profissionalização. Por exemplo, eu tinha primo que trabalhava no financeiro. Cara, qual que era o histórico ou a experiência dessa pessoa na área de financeira? Zero. E foi colocado lá. Porque era Eu tinha aparente. pessoa. Pois é. Eu tinha uma pessoa que foi colocado no setor tal. Cara, qual a experiência dessa pessoa? Não tem. Só que ela também não teve instrução. Então, acho que a rede ela falhou como um todo. E isso acontece em muitos supermercados, muito conflito. Então, às vezes você fala assim, cara, você tem um conflito geracional entre pai e filho, porque o pai não aceita as mudanças do filho. Mas muitas vezes você não tem nenhuma clareza do que deve ser feito. Esses dias mesmo, eu estava numa reunião com uma empresa familiar que eu atendo, e aí um menino lá da Bahia falou, não, Rafael, porque eu quero ir com você na NRF, depois eu vou para uma feira lá em Paris de inovação, as tendências globais e não sei o quê. Eu falei, meu amigo, acorda pra vida, cara. A sua empresa, vocês não conseguem nem cumprir um checklist. Os teus líderes Mas não conseguem nem fazer o básico. Você não está controlando nem a ruptura da loja. que é o dia a dia ali. E você está me falando de ir para Paris, NRF, ver tendência global? Para com isso. Só que olha como que é a falta de instrução. Porque se tivesse um processo de governança, um processo de clareza, onde cada familiar soubesse do entregável, tivesse responsabilidade e compromisso, porque hoje também é uma negligência, né? O cara, eu tô na empresa da minha família, eu não preciso estudar, eu não preciso aprender, ou se a minha família pagar, eu faço, porque eu não vou tirar dinheiro do meu bolso. Então, as pessoas elas não estão tendo a devida preparação. Melhorou muito, Dani? Melhorou né? A muito gente e tá vem melhorando falando, cada vez mais. eu ia perguntar. Existe uma evolução, até porque eu acredito que as próprias associações elas entenderam essa necessidade. Você não via há 10 anos atrás cursos de governança Verdade. e a preocupação das associações estaduais em relação a esse tipo de informação. A APAS é uma delas. Porque era uma informação, às vezes, que você tinha por outros lugares, mas você falava assim, cara, legal, isso pode funcionar para a indústria, para supermercado não. Então, as associações, nos últimos anos, elas entenderam muito isso, elas ajudaram a tracionar esse conhecimento. Se você perceber a própria evolução da APAS Show, a APAS Show como feira, ela cresceu demais. E o Congresso? Por muito tempo, o Congresso ele não acompanhou o ritmo da feira. E eu não estou dizendo que era um Congresso ruim. Só que hoje, se olha o Congresso da APAS, aquela APAS estrutura, Show, né? você olha os convidados, os palestrantes, Rancharan na última edição. Top mundial, né? Top, cara. Você vê gente do Brasil todo querendo vir para o Congresso da APAS Show. Cara, o que era o Congresso da APAS alguns anos atrás? Olha o tamanho da evolução. Então, as associações, elas contribuem muito com isso. E eu acho que... Eu vejo um futuro positivo. Acho que tem muita coisa, muita oportunidade para melhorar. Mas eu vejo um futuro bom pela frente. Que bom, Rafa. Se a gente está falando de governança, você lida muito com essa questão. Você tem uma empresa, né? Que treina os líderes, né? Eu acho que um dos maiores problemas hoje, dificuldades do setor hoje, realmente é a mão de obra. Total. Né? Acho que é o problema número 1, viu, Dani? Mão de obra, vamos falar. É o setor, a APAS fala muito disso. A gente, na Super Varejo, nós trazemos na nossa revista impressa, na nossa digital, a gente fala nas redes, a gente traz no nosso portal. Busca lá que você vai encontrar mão de obra, falta de mão de obra. O presidente da APAS, que é o Erlon Ortega, nesse momento fala muito disso, o próprio presidente da Abras, né? Enfim. Você tem as empresas realmente, hoje no nível supermercados, né? Players enormes aí, pessoal investindo em tecnologia. Só que a gente tem um problema, por um lado, a gente tem um problema na questão da mão de obra operacional. E acho que a liderança também é uma questão que dificulta. A mão de obra já é difícil. Os líderes dentro das empresas parece que não conseguem realmente organizar, diminuir esse turnover. Como é que você vê essa relação? Ninguém quer fazer hoje, difícil alguém queira realmente fazer uma carreira no supermercado. Bom, dia dos supermercados, né? Acho que uma data memorável para a gente falar talvez do maior problema hoje que assombra o nosso setor. Dani, assim, por muito tempo acredito que os supermercadistas eles negligenciaram a mão de obra.
como já contei em vários episódios, a Bílio Diniz me ensinou isso pessoalmente. As pessoas são o maior ativo de uma organização. O sucesso por trás do crescimento do grupo GPA foi porque eles entenderam cedo que investir em pessoas era o único caminho para o crescimento sólido. Tá? Eu venho falando muito isso nas palestras da APAS e muitas vezes quando eu vejo a casa cheia, né, pô, o tema é necessário, Rafael, cara que está envolvido no setor, então geralmente traz a casa cheia. E qual é a perspectiva que eu estou mostrando para eles? Existe uma crise? Sim. Existe uma crise social, existe uma crise de desinteresse, existe um problema comportamental grave. Só que, Dani, eu consigo mostrar para o varejista que muitos deles não fazem nem o mínimo necessário para resolver esse problema. Então, por exemplo, existem 3 perguntas. Às vezes os supermercadistas falam assim, Rafa, como eu sei se a minha cultura ela é forte? Como eu sei se a minha cultura ela é clara para as pessoas? Eu sempre falo isso. Faça 3 perguntas para os seus colaboradores. Quem nós demitimos, quem nós contratamos e quem nós promovemos aqui dentro da loja. Dani, se você chega hoje dentro de um supermercado e você pergunta, você pode escolher 10 funcionários aleatórios. E você fala assim, fulano, o que é necessário fazer para crescer aqui dentro desse supermercado? Você vai escutar 10 respostas diferentes. E aí a gente já entra com o primeiro problema. Ninguém tem clareza do que precisa ser feito para crescer dentro de uma loja. E é curioso, porque nós, donos, reclamamos que não temos líderes, mas quando eu faço uma pergunta para o meu operacional, ninguém sabe me responder. E se existe uma falta de clareza, existe um problema de comunicação. E um problema de comunicação, o culpado são os 2 lados. Ou seja, não tem uma descrição de cargo, você não faz, muitas vezes, um alinhamento de expectativa, falando para o colaborador o que você espera, ou muitas vezes você faz de um jeito muito vago. Acontecem os problemas da loja, as pessoas não usam os problemas como uma oportunidade de aprendizagem. Esses dias mesmo, eu estava no meu supermercado e aí eu vi que eles estavam fazendo uma ponta de gôndola com aquele suco Aurora, sabe aquele suco integral de garrafa? Ele é um suco caro e tal. E aí eles estavam fazendo os cross de Cup Noodles, né? Era um repositor novo. Aí eu, peraí, vem cá, raciocina comigo. Raciocina comigo. Alguma vez você foi no restaurante onde a bebida que você pediu, tirando bebida alcoólica, né? um suco, alguma coisa assim, era 4 vezes mais caro o valor do prato? Não, Rafael, nunca. Vamos lá, vamos entender sobre comportamento de consumo. A pessoa que consome Cup Noodles, né, aquele macarrão de copo, ela toma suco Aurora ou ela toma um suquinho ali, pega a garrafa d'água e mistura, bate e toma? Qual é o comportamento de consumo? Beleza. E ele respondeu. E aí eu fui ensinando ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, numa dessa, o que um líder faz? Ele pega, pô, isso aí tá errado. Cup Noodles não sei o quê, troca isso aí. Ou se não, ó, fulano, não, Cup Noodles não faz, coloca outra coisa. Só que ele delega sem ensinar. É isso que eu te falo. E aí, quando você não eleva o senso crítico do colaborador, quando você não usa os problemas que acontecem na sua loja como uma oportunidade de aprendizagem, as pessoas se acostumam a ficarem reféns de vocês o tempo todo. Ou seja, o que vai acontecer numa próxima oportunidade se você não fizer a abordagem correta, Dani? Ele vai bater no líder e vai perguntar, Rafael, o que é para colocar aqui? Ou seja, toda vez eu vou ter que parar para direcionar, ou às vezes ele vai estar num estado de segurança, ou às vezes ele nem vai fazer, porque na cabeça dele ele vai pensar assim, cara, é melhor eu não fazer do que eu fazer errado e tomar bronca. Tem que fazer pensar, né? É aquele princípio de assim, cara, quem não faz não tem a chance de errar, então é melhor não fazer, entendeu? Mas é promover, fazer ele pensar, né? Fazer Esse é o ponto. Ele ter uma análise crítica, né? Então eu acho assim, Dani, as pessoas não estão sabendo trabalhar com a mão de obra. E aí, a abordagem minha é o seguinte, cara, quando você esgotar todas as alternativas, Rafa, eu faço treinamento, eu dou feedback, eu alinho expectativa, eu tenho plano de cargos e salários, eu tenho descrição de cargo, eu tenho um RH presente, eu faço endomarketing, eu faço meritocracia, eu tenho meta financeira, eu tenho campanhas. Se você estiver realmente fazendo tudo isso e aí as coisas não estiverem indo bem, beleza, a gente vai para alternativas mais hardcores. Mas se você fizer um follow-up,
80% do varejo alimentar não faz nem um terço disso. E eu ia até te falar, porque assim, às vezes você tem as gerações, né? Um líder mais jovem. Você acha que esse tipo de erro não tem a ver só com a idade, né? Você vê líderes jovens, chefes jovens, às vezes estão ali mais jovens cometerem esses erros, né? Eu acho que não tem muito a ver com a idade. Eu acho que hoje, e muitas vezes, é engraçado porque os jovens, eles tomam muito hate à toa. Né? Eles muitas vezes são crucificados. Essa geração, ela não quer saber nada com nada. Eles não têm concordo, não tem propósito claro, ficam quicando de galho em galho, querem atalho, querem muito reconhecimento para pouco esforço, para pouco resultado. Eu reconheço que existem problemas. Só que hoje, Dani, nós vivemos numa geração que eu chamo de geração de influência. As próprias redes sociais. Você tem Instagram, não tem? Você segue alguém famoso, não segue? Quem não segue? Por quais motivos você segue essa pessoa famosa? Eu levo isso muito a sério. Tem gente que não leva. Aí que tá. Você segue alguém porque às vezes a pessoa responde uma caixinha de pergunta, às vezes ela te ensina algo, às vezes você quer ver os problemas que ela resolve, às vezes você quer ver o lifestyle, às vezes você quer ver os lugares que ela frequenta. Só que ela é uma pessoa que te gera desejo, aprendizado, conhecimento através da influência. E a pergunta que eu faço é: por que os nossos líderes hoje não conseguem ser pessoas atrativas? Quais são as influências que o líder hoje da sua loja, você que está assistindo, ele gera para as pessoas? O quanto é atrativo, por exemplo, um jovem de 18 anos estar perto do seu líder? O quanto ele ensina, o quanto ele gera de aprendizado, quais são os valores e comportamentos que ele consegue tracionar? Aí o jovem olha, ele fala assim, pô, peraí, esse aqui é o líder da loja? Com esse comportamento? Cara ranzinza, o cara não me ensina nada, só cobre, só isso, não sei o quê. Demorou 15 anos para chegar onde ele tá. Aí, o que o jovem faz aquela conta? Não vale a pena. Só que, claro, eu entendo que é um pensamento totalmente errado, não concordo com esse tipo de pensamento, porque a gente pode falar por nós mesmos. Eu estava esses dias lá no Sul, eles me ensinaram o termo mijada, né? Quantas mijadas você já não tomou? Quantos puxões de orelha? Quantas injustiças? A mijada significa... aquela cobrança muitas vezes injusta. Quantos problemas, quantos desaforos, isso que significa. Chama a sua atenção. Quantas vezes algo ruim aconteceu que você teve que abaixar a cabeça, dar o passo para trás, levar isso como um aprendizado, faz parte da vida, né? As frustrações, nunca passou por isso. né? As frustrações faz parte da vida. Só que isso, Dani, tornou você uma mulher mais forte, me tornou um cara mais preparado. E mais resiliente, né? Pois porque muitas vezes a gente até aprendeu ao que não fazer, não é verdade? Então, essa geração, hoje, tem um termo lá nos Estados Unidos que eles chamam soft. Soft é sensível, molenga, sabe? É muito... qualquer coisinha... Se você sensível. É sensível, sabe? E isso é um desafio. E eu acho que eles vão demorar um pouco para acordar. Só que aquilo é o que tem, cara. É o que tem. Então, ou você aprende a como se comunicar, a como falar, a como lidar, a como educar, ou o seu turnover vai ser muito alto. Mas eu acho, Rafa, que tem a ver com valorização, aquilo que a Billie Diniz identificou lá atrás, assim, que eu acho que no comércio, no geral, as pessoas sempre foram muito descartáveis, né? Negligenciaram muito, né, Dani? Não só no supermercado, eu tô te falando, no comércio, né? E eu acho que enquanto, realmente, o empresário não entender de qualquer negócio, do comércio, qualquer setor, uma loja, sala de roupa, supermercado, uma lojinha, uma loja grande, eu acho que as pessoas, e aquele papo de não é vestir a camisa, né? Entender que elas são importantes ali, que a empresa tá ali, ver que elas são vistas, que elas são importantes para o negócio. Elas precisam de reconhecimento, né? A gente não fala só de dinheiro, que às vezes o dinheiro, não adianta você um super bônus e você, a pessoa, se sentir ali num lugar ruim. Não é? Você fala isso nas suas palestras, né? Falo. Também, né? Como reconhecer, né? Você pode fazer isso de tantas formas. Esses dias eu estava numa reunião, né, no escritório, e meu filho bateu na porta. Né, Quantos anos? Na época ele tinha 6 anos. Já tá. E aí esses dias, né? Ele já tá com 8. Isso que eu ia falar, esses dias. São 2 anos. O mundo tá tão rápido. Não, e ele me trouxe um desenho, né? Não, papai, olha aqui o desenho que eu fiz. Lucas do céu, tô em reunião. Vai pra lá. Né? Aí,
Nossa, Dani do céu, ele chorou, ele ficou Tadinho. triste, frustrado, Claro, chateado. porque ele não se sentiu amado, Fez pra etc e você. tal. Ele falou, aí depois fui conversar com ele, né? E, claro, 6 anos de idade, ele não sabe se expressar direito, botar o sentimento pra fora. Só que basicamente o que que ele me falou? Papai, eu fiz o desenho com tanto carinho pra você e você não quis. Aí eu tô te falando, alguém ensinou pra uma criança de 6 anos o que significa reconhecimento? Ninguém. É intrínseco do ser humano. Nós, seres humanos, gostamos de reconhecimento. Rede social. Por exemplo, você vai viajar, vai para uma praia legal, vai para algum lugar legal. Qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem? Bacana. Tira uma foto. Nossa. Olha aqui, cheguei em Miami, pessoal comenta, cheguei não né? sei o quê. Opa, que O que legal. ela quer? Ela quer reconhecimento. Olha aqui onde eu tô. Então, as fotos, elas são o quê? Gatilhos de reconhecimento. E hoje, como você falou, o varejo demorou muito para aprender a importância disso. Precisou perder para aprender. Só que hoje, o que, que acontece? Quando você perde, antigamente você tinha 10 pessoas querendo trabalhar, tem batendo isso. na porta do seu supermercado. Mudou, Hoje, né? Mudou. perde para você ver o tamanho do esforço, tempo e dinheiro que você vai ter que colocar para conseguir conquistar as pessoas de volta, né? Então a Bíblia falou para mim lá atrás, falou assim, Rafael, se eu perder um gerente da minha loja, aquele jeitinho dele, né? Não adianta eu ajoelhar, E pedir pro rezar, papai né? do céu um gerente novo, porque ele não vai mandar não. E é isso. E assim, vendo todo esse cenário, Rafa, você que também tá aí no setor, né? Nasceu lá, mas continua aí trabalhando. Trabalha no setor, mas assim, hoje você tá dentro da loja meio com o pé fora, Aham. né? Você já encontrou seu lugar aí, né? Sim. No varejo, mas tá no varejo. Mas o varejo a gente não consegue abandonar. Eu também trabalho aí, faço essa cobertura do varejo, tem muito tempo aí. Já tentei sair, mas eu volto. A gente gosta, né? Muita loucura. Eu falo que eu fui morar lá do outro lado do mundo e o varejo puxou com a corda e me trouxe de volta. E toda vez que eu entro numa loja como consumidora, não adianta. É aquele olhar meio, puxa, isso aqui não tá bom, podia estar melhor, olha como ela me tratou. Ó, poxa, né? Eu até queria chamar o dono e falar, ó, poxa, aqui você pode melhorar, né? Enfim, você acha que essa questão da mão de obra, para onde a gente vai caminhar? Hein? A tecnologia vai ajudar, ajuda, mas ela não vai substituir, né? Como é que você vê esse cenário? A gente tende a melhorar isso na prática? Vamos lá. Eu falei isso... Bola de cristal não tá aí, né? Mas... Falei isso há um tempo atrás na internet. Meu Deus, pra onde que a gente vai aí? No dia que eu tive com o Álvaro aqui, a gente também... Eu dei uma pincelada rápida. Verdade. E eu vou trazer novamente e agora de forma muito mais sólida. Na minha visão, nos próximos 5 anos, todos os trabalhos manuais vão ganhar uma hipervalorização, muito por conta que muitos trabalhos administrativos serão trocados por inteligência artificial. Tá. O que vai dar o efeito pandemia, que é o que eu falei. Lembra na pandemia, quando só o supermercado funcionava, que você via dentista, você via pessoas de outras profissões, né, trabalhando dentro, arquiteto, trabalhando dentro do supermercado? Era até muito louco isso. Você falava, uau, né, aquelas pessoas. Porque hoje você tem esse trabalho. E aí a inteligência artificial é uma onda que ela está vindo. E ela está sendo aperfeiçoada. Por exemplo, você vê esses vídeos hoje. Nossa, não dá pra saber às vezes o que é real, o que não dá para saber o que é real e o que não é. E calma, só está no começo ainda. Nossa. Por enquanto, as plataformas estão fazendo vídeo de 10 segundos. Daqui a pouco vão ser vídeos de 1 minuto. Daqui a pouco, para que a indústria de cinema? Eu já ouvi falar. Para que eu tenha um mega estúdio se eu consigo fazer tudo do computador? Já tem estúdio cortando limitando a Entende? IA nos filmes já. E aí essas pessoas vão para algum lugar. Então, por exemplo, hoje, quando você frequenta rodas de pessoas que trabalham com tecnologia, sabe qual é o posicionamento delas? Ou você aprende a trabalhar na construção dessas IAs, ou você está inserido nesse nicho, nesse meio, ou, meu amigo, vai fazer um curso de açougueiro, vai aprender a como consertar ar-condicionado, vai aprender a ser pedreiro, porque essas serão as profissões do futuro. Aonde eu quero chegar? Eu acho que o buraco ainda da mão de obra, ele está muito mais embaixo. Eu acho que a gente ainda não conheceu a pior versão dessa crise que a gente enfrenta, mas eu vejo que a IA vai ser a solução para isso. Falando dos supermercados.
Por quê? Porque eu acho que vão ter pessoas que lá na frente vão voltar a trabalhar no supermercado. Então, eu vejo um futuro próspero, distante um pouco, Nossa, mais que loucura. próspero, por conta dessa demanda. Meu palpite. Vamos pensar. Eu tô aqui pensando, você que está escutando. Meu palpite. E aí, o que você escuta do supermercadista quando você fala? Você chegou a falar? É, Já falaram em o grande eventos problema é que muito supermercadista, ele não tá nem, assim, eles não estão muito por dentro do que acontece. Hoje, se você vê, quase nenhum supermercado tem algum processo de IA dentro dele. Tá muito no início no Brasil Tá aqui muito no ainda, início, né? A gente muito. usa mais para atendimento ao Isso, cliente, isso. os robozinhos, Isso. né? Então, assim, eles ainda não têm essa clareza. E gestão, né? Às vezes eu falo para treinamentos de liderança, eu falo assim, vocês não sabem a oportunidade que vocês têm, porque daqui 5, 10 anos vai chegar uma galera para trabalhar no que vocês estão trabalhando e vocês serão líderes dessa geração. Se vocês acreditarem, eu acho que faz sentido. Só que é difícil a pessoa acreditar num futuro que ela não enxerga. É igual quando você fosse falar, por exemplo, de Bitcoin há 10, 15 anos atrás. O cara fala assim, moeda digital? Moeda digital não, cara. É moeda física aqui, ó, papel. Como assim? Eu vou comprar uma unidade de dinheiro que é um dinheiro virtual? Isso vale, né? Isso Mas é real. cadê a agência desse banco? Qual o endereço dela? Não tem endereço. Aí, entende? Então, é difícil você acreditar naquilo que você não vê. Então, eu acho que por isso muitas pessoas ainda não enxergam E isso. você vê as lideranças dentro do supermercado. Pensando no supermercado, nas redes, né? Você vê líderes vindo de dentro? Que vão subindo ou não? Você só vê uma liderança, ainda mais por causa da governança? Realmente esses líderes virão de fora do mercado? Não, eu acho que hoje a maioria dos líderes eles são promovidos de dentro da própria base. Ainda existe isso, mas ainda é assim. não, existe, é assim, em sua grande maioria. A questão é a qualidade de como isso está sendo feito. Porque hoje a régua está muito baixa, Dani. Você falou numa palestra que eu fui sobre isso. Fez um comentário bem importante. O que acontece? O Rafael vai almoçar e volta. O Rafael não falta no domingo. O Rafael bate o ponto no horário. Ele não me dá dor de cabeça, ele não me traz atestado. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Entende? E esse é até um ponto que muitas vezes, eu falo que muitos líderes e colaboradores que trabalham no varejo, isso até causa uma falta de referência. Porque a maioria hoje de colaboradores e líderes, quando batem na porta lá do dono do supermercado pedindo um aumento, ele não consegue nem mensurar o próprio mérito. Olha, esse aqui era o supermercado antes do Rafael, depois do Rafael, esse foi o resultado que eu trouxe, foram essas as ações que eu fiz, os processos. Não. Fala assim, ó, Dani, eu quero que você aumente o meu salário, eu quero que você me promova, eu sou o único que não te deixa na mão, quantos atestados eu te trouxe nos últimos 6 meses, porque fulano já trouxe isso, fulano isso aqui. Olha aqui, já passaram 8 pessoas nesse cargo, eu ainda estou aqui. Então, ele só justifica o crescimento baseado no demérito. Só que isso causa um vício. Porque eu sempre falo, né? O estímulo que você dá para uma pessoa é a direção que você quer que ela siga. Você vai lá, você tá apertado em cima do muro, com a faca aqui na garganta. Ou você promove ou você perde. O que você faz? Você promove, você aumenta o salário. Só que aí o que acontece? Essa condição se repete. Porque o cenário não vai mudar, não vai melhorar. As coisas não vão ficar mais fáceis. E aí qual que vai ser a régua dele? O demérito dos outros. Então, eu acho que o supermercadista ele tem que aprender a desenvolver pessoas rápidas. Ainda mais porque se eu tenho um colaborador e um líder dentro da loja que ele olha para o lado e ele sente que ele não pode ser substituído, ele tem um sentimento que só ele sabe fazer as coisas, que só ele é importante, ferrou, você está na mão desse cara. E estrategicamente isso é ruim. Bacana. Reflexão para todos. Ó, anotem. Pensem. Rafa, vamos caminhar aqui para o final. A gente pode falar horas, mas você voltará aqui outras vezes, tá? Ó, é sempre uma honra. Estamos aqui em 2025, quase no final. 2026, um ano aí de muita... Eu acho que vai ser um ano movimentado aí para o Brasil, para o varejo, né? Copa do Mundo, eleição, aquele ano que o brasileiro adora. Fala aí que a gente não gosta desse ano cheio de, né, muitos feriados. Nossa, vai ser um ano movimentado, hein?
Eu acho que vai ser um ano muito desafiador. Você acha, 2026, pro varejo? Eu acho que vai ser um ano muito desafiador, mas é aquilo, né? Todo desafio, ele separa o joio do trigo. E Mas desafiador por que você fala? Vai ser tão bom essa sazonalidade? economicamente o país não atravessa um tá. bom momento. Sim, política. Tem a questão política também. A questão que política. vai ter eleição, né? Hoje você tem o que é o cenário econômico. Juros muito altos. E você tem a questão de confiança. Também. Né? Então, uma coisa é o país estar em crise econômica, outro problema é os empresários terem uma desconfiança sobre investimento. E aí você gera retração e todos os problemas. Então, eu vejo como um ano de muitos desafios, porém com muitas oportunidades. Esses dias até estava vendo um case de lojas da China e alguns países da Europa também fazendo isso. Lá dentro eles criaram as datas iguais, como datas de datas promocionais. Por exemplo, todo dia 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5, 6 do 6. 7 do 7, 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11, 12 do 12. Serão dias de promoção. Ou seja, o varejo está se reinventando. Ele está tentando, ele está criando movimento, ele está construindo storytelling, narrativas para criar desejo, demanda e venda. Então, por exemplo, assim, na Copa de 2022, o que eu fiz? Nós fizemos uma campanha de trade marketing junto com indústrias e eu falei assim, eu vou sortear uma televisão a cada jogo do Brasil. E eu fiz, cara, eu fui até os Cafundé, falei, cobrava, pedia verba. Vinha? Cara, vinha, opa, e eu sou o supermercado de bairro, viu? E vinha, claro, bem trabalhado. Não foi muito longe, né? Porque a indústria, é uma pena, porque a indústria, ela, quando você consegue comprovar que você faz o que você está falando que vai fazer, eles investem, Tá vendo? né? Por isso que o trade marketing ele vem evoluindo, porque existe uma desconfiança. E aí, a gente fez essa campanha, né? Foi uma pena, porque daí o Brasil caiu nas quartas, eu acho. Foi. Ou nas semis, não sei. Foi nas quartas. Não chegou nas na quartas. semi, não. Isso. Última Copa, não. E aí, enfim, caiu cedo, mas a gente estava provisionado para até a final, né? A gente tinha a possibilidade ali de... Então, 2026 vai exigir do varejista, você acha, muita estratégia? Criatividade, estratégia, planejamento, proatividade, fazer mais do que o necessário, não se acomodar, redução de despesa operacional, aumentar a eficiência operacional, trabalhar mais a produtividade das pessoas, fazer mais com menos. Eu acho que muitos talvez tendem a não abrir lojas ou não abrir no mesmo ritmo que vem fazendo, até por conta que o payback ele tem sido um ponto. Eu acho, assim, a minha sugestão é hora de olhar para dentro de casa como vocês nunca olharam. Organizar a casa. Na minha opinião, sim. Entendi, Rafa. Obrigada. Adorei. Eu acho que quem está ouvindo a gente vai refletir aí. Para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como Legal. é que faz? Instagram, Rafael Haddad 1. Lá no YouTube, só digitar meu nome, Rafael Haddad Supermercado. Haddad com 2 Ds, né? Haddad. Enfim, até as pessoas perguntam, tem a ver alguma coisa com o ministro da Economia? Não, pessoal, é só uma coincidência. Minha família veio da Síria, né, por parte de pai, então eles imigraram lá para fugir da guerra civil. Naquela época. Eles vieram em 1950. Você sabe que minha avó, ela veio grávida do meu pai no navio, né? Toda aquela gestação foi E já havia guerra, história, né? já desde sempre, né? Nossa. Lá é um povo muito batalhador, assim, muito sofrido. E vieram na esperança de encontrar uma terra mais próspera aí, que é o nosso país. Então, para mim, é uma honra estar aqui, Dia dos Supermercados. Façam dessa data uma data vendedora. Coloquem o nome do seu supermercado aí na boca do povo. Façam boas promoções, trabalhem bem a loja. Tenham produtos geradores de tráfego, né, de pessoas. Entretanto, coloquem produtos que gerem margem, né, próximos a esse produto. Tenham um time engajado. Olha para o funcionário. Olha para o time com uma importância de pessoas que também precisam entregar o resultado. Façam dele parte da solução dos desafios. Novembro tem Black Friday, que hoje já é uma entre as 5 maiores sazonalidades do país, tá?
Então, o consumidor superou aquela crise da Black Fraud, né? Aquela crise de desconfiança. Então, uma grande oportunidade aí para você. Tá firmando. Siga a Super Varejo em todas as redes sociais, porque a ambiência vence o jogo. Obrigada, eu ia fazer esse pedido, mas já que o Rafael já pediu. Pessoal, obrigada. Nos sigam aí nas redes sociais, acompanhem a nossa revista, o nosso portal. E acompanhem a gente aqui, né, na CV Taon. E nos vemos aí o ano que vem. Com certeza, é um compromisso que eu firmo com todos vocês. Tamo junto. Gente, obrigada. Valeu. Até a próxima.